Paz e luz, sejam bem-vindos a mais uma aula do estudo aprofundado da doutrina espírita. Nesta aula, vamos estudar o módulo 1, roteiro 3. Estudo aprofundado da doutrina espírita, livro 1, Cristianismo e Espiritismo, módulo 1, Antecedentes do Cristianismo, roteiro 3, As religiões não cristãs, parte 2. O material do EAD, que nós utilizamos como referência, inaugura o assunto, dando prosseguimento ao roteiro passado, que é estudar as religiões não cristãs, apresentando o taoísmo. Taoísmo é uma doutrina elaborada por Lao Tse. Tao Te Ching é o livro básico do taoísmo, que define a existência do Tao, ou caminho, manifesto sob 3 formas: caminho da realidade íntima, que é o Criador Supremo, caminho do universo, da norma, do ritmo da natureza, e o caminho da existência humana. O taoísmo teve origem com Lao Tse, e essa origem ela é muito contígua com o confucionismo, porque Lao Tse e Confúcio são contemporâneos, remonta ali mais ou menos a 550 a 600 a.C. Lao Tse pregava que a bondade era a condição da felicidade humana. O principal livro do taoísmo é o Tao Te Ching, e esse livro ele apresenta que a vida humana ela estaria pautada em 3 caminhos, que seria o Tao. Um caminho seria o da realidade íntima, em que o homem buscaria a sua evolução íntima. O outro caminho seria o Tao universal, que seria o Tao no relacionamento com a natureza, com a existência. E o terceiro Tao seria o Tao da existência humana, que seria o homem enquanto ser humano. O taoísmo ele tem a característica de ser também um sistema, uma crença politeísta, e ela tem enraizada muita questão de culto aos antepassados. Na obra A Caminho da Luz, Emmanuel nos lembra que Lao Tse, ele também foi um emissário do Cristo. Ele veio para preparar a humanidade para receber a mensagem do Cristo, assim como outros emissários que também se apresentaram durante esse período antes da chegada do Cristo. O taoísmo, é preciso lembrar, ele se desenvolve na China, e a China é um território muito vasto, e precisamos lembrar que ali 500 anos antes de Cristo, as filosofias que o taoísmo apresentava acabaram sendo absorvidas e misturadas dentro de um complexo processo de sincretismo com outras atividades, com outras crenças de cada região da China. Por isso que o taoísmo ele foi tomando múltiplas feições. Outras obras, outros livros que foram surgindo também são importantes para o taoísmo. Um deles, que o nosso material apresenta, é o Tao Te Ching, ou Tao Te Ching. Esse Tao Te Ching ele é traduzido como o livro do caminho e da sua virtude, que ela remonta mais ou menos a 600 anos antes de Cristo. Outra obra também muito conhecida no Ocidente, mas que faz parte desse arcabouço do taoísmo, é o I Ching, ou o Livro das Mudanças, ou das Mutações. Também é uma obra que, inclusive, é muito conhecida e difundida aqui no Ocidente. Confucionismo é o sistema filosófico chinês de natureza moral e religiosa, criado por Kong Fo Tse, Confúcio, que se fundamenta no taoísmo. Valoriza a educação, uma vida reta, o culto dos antepassados, a ideia do aperfeiçoamento contínuo, entre outros. O confucionismo ele é um sistema filosófico chinês que ele tem ali a mesma época de surgimento, são contemporâneos com o taoísmo. O confucionismo ele tem por base os princípios ensinados por Kung Fu Tzu, ou Confúcio, e ele construiu essa corrente de pensamento
intitulada Confucionismo, bebendo também dos princípios que estão difundidos por Lao Tse no taoísmo. O confucionismo ele tem uma importância muito grande para a civilização chinesa, porque ele veio trazer uma filosofia de profunda essência moral. E essa filosofia de profunda essência moral, ela permeava várias vertentes da vida do cotidiano do povo chinês. Por exemplo, valorizava o estudo, a disciplina, a ordem, a consciência política, o trabalho. Então, por esses princípios que estavam intimamente ligados à vida cotidiana do povo chinês, que o confucionismo se desenvolveu e teve uma ramificação muito grande dentro da China. Emmanuel, na obra Caminho da Luz, mais uma vez nos recomenda e nos sugere que Confúcio também foi um dos emissários do Cristo. E ele traz a ideia de que ele foi um emissário tão importante que ele é chamado de Sócrates chinês, ou seja, aquele homem que veio fundar as bases de uma filosofia, no caso da filosofia oriental, enquanto Sócrates é o fundador da base da filosofia ocidental. Shintoísmo é uma integração religiosa nascida no Japão no século VI d.C. É de natureza anímica, miscigenada com totemismo. Tem como princípio o culto dos mortos e a educação da família. O shintoísmo ele surge no Japão e ele tem uma característica muito interessante, que ele acaba tendo uma semelhança com o taoísmo, porque ele é muito voltado para o culto aos antepassados, mas ele difere nos aspectos de culto em relação ao taoísmo, porque no shintoísmo se privilegia o culto aos totens, né, o chamado toteísmo. O shintoísmo, ele considera muito importante o culto aos antepassados e ele também sugere a necessidade de se purificar o coração através do arrependimento e de tornar puro o corpo através dos cuidados com o corpo físico. No início da era cristã, o confucionismo chega ao Japão e acaba ocorrendo ali um sincretismo entre o shintoísmo e o confucionismo, tendo o shintoísmo buscado alguns princípios do confucionismo e incorporado ao shintoísmo. Islamismo, fundado pelo profeta Maomé, da tribo Quraysh, nascido em Meca há aproximadamente 570 anos depois de Cristo. O islamismo ele foi fundado por Maomé, profeta, né, do islamismo, e ele tem a data de fundação ali mais ou menos 570 anos depois de Cristo. Depois, mais à frente, nós vamos estudar num único roteiro sobre o islamismo. Por enquanto, é importante nós sabermos que ela é uma das religiões não cristãs. Zoroastrismo, também conhecido como Mazdeísmo, é uma religião fundada na Pérsia por Zoroastro, ou Zaratustra, cujas origens se perderam no tempo, mas que foi inspirada no deserto e na solidão. Nosso material apresenta também a questão do zoroastrismo, que seria outra religião, uma religião surgida na Pérsia e que ela tem como principal figura Zoroastro. Há controvérsia histórica se efetivamente existiu essa pessoa ou se for um conjunto de sábios que foram construindo as bases do zoroastrismo. Religiões primais. Em geral, tais religiões não possuem textos escritos, tendo sobrevivido em razão da tradição oral. Já as religiões primais são as religiões de características tribais de várias regiões do planeta. Nosso material cita a África, a Austrália, Sudeste Asiático, Ilhas do Pacífico, Sibéria, índios da América do Norte, do Centro, do Sul. E essas religiões
primais, que nosso material assim se refere, seriam aquelas que não possuem um material, não possuem um livro base, não possuem escrituras, porque são fruto das tradições orais, de tradições de um povo que foram sendo transmitidas de geração em geração. Essas religiões primais têm algumas características, embora sejam diferentes entre cada região, entre cada culto de cada tribo dessa, de cada povo. Existem alguns pontos que são comuns, como, por exemplo, o culto aos mortos, o diálogo com os espíritos que se apresentam entre essas religiões. É importante destacar que na obra de Emmanuel, A Caminho da Luz, Emmanuel ressalta a importância dessas religiões chamadas primais, essas religiões mais antigas, porque elas foram servindo de base para as religiões depois que se consolidaram, como essas que nós acabamos de ver. E também veio trazer uma preparação do homem para essa relação com Deus. E aí fica a minha recomendação, esse conteúdo dessa aula é um conteúdo muito mais histórico, então fica a minha sugestão de leitura do material. Não cabia aqui eu ficar fazendo essa leitura, ia tornar a aula comprida e muito cansativa, e é mais importante vocês fazerem essa leitura do material do livro, do tomo 1 do curso do EAD, que também está disponível em PDF no site da Federação Espírita Brasileira. Aguardo vocês na próxima aula, desejo uma boa semana, muita paz e muita luz.